Olá para você, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 2 ao dia 8 de abril de 2017. Bom, pessoal, já vou adverti-los, essa semana é uma semana chata, tem poucos aspectos harmoniosos acontecendo ao longo da semana e temos um evento importante que, inclusive, eu acho que para o ano inteiro, que é o Saturno entrando no movimento retrógrado, e ele vai até o dia 25 de agosto nessa condição. Então torna já a semana bem emperrada, um pouco com um clima emocional meio desanimado, assim, meio pesado, tá? Bom, mas vamos falar das influências diárias e ver quem se salva dessa, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, aqui neste vídeo eu não vou colocar os títulos certinhos dos dias benéficos e maléficos, porque eu estou fazendo um vídeo assim um pouco corrida, tá? Então não deu tempo realmente, e aí fica na próxima semana a gente entra no ritmo normal, tá? Então eu vou fazer só o vídeo, mas vou apontar aqui quem escapa dessa. Na verdade, poucos escaparão, mas vamos lá. Bom, agora no domingo, no dia 2 de abril, a gente tem a Vênus ali entre o sábado e o domingo, sábado dia 1 e domingo dia 2, a Vênus voltou ao signo de Peixes, porque ela está no movimento retrógrado, né? E ela volta para uma exaltação, que é uma dignidade, né? Um ponto importante de força para Vênus. Mas o fato dela estar retrógrada não colabora muito, e ainda ela já está numa orbe, numa influência de um aspecto tenso com Saturno, que tem uma característica bastante maléfica, né? Então, o que a gente tem, que é mesmo uma Vênus exaltada nessa condição, ela acaba influenciando negativamente na questão da afetividade, no sentido geral, amor, romance mesmo, né? Desejo, o que pode acentuar muito a questão da carência, reviver algumas dores dentro de relacionamentos, algumas fases assim um pouquinho difíceis, né? A carência assim eu acho que bem forte. Para a questão financeira também, essa condição da Vênus não é muito favorável, porque em aspecto tenso com o Saturno e no movimento retrógrado, ela puxa às vezes para atender aos desejos de uma maneira baseada mais no campo dos sentimentos, dos desejos, vamos dizer. Então, e também pelo fato do Saturno ser um planeta com uma característica restritiva e limitadora, ganhar mais dinheiro, se estruturar financeiramente fica um pouquinho mais difícil. Então, é possível que alguns planos financeiros emperrem um pouco durante essa fase, tá? Bom, e a gente tem ainda no domingo a Lua formando um aspecto tenso com a Vênus, né, na parte da tarde, o que vai acabar influenciando a noite também, né? O que mexe muito com o campo emocional, acentua bastante essa questão de carência das limitações na expressão afetuosa, dos desejos. O campo emocional, vamos dizer, ele passa por um pouquinho de desânimo. Então é bem, principalmente para as mulheres, são os dois astros que representam o mundo feminino na astrologia, então não é um aspecto muito bom para as mulheres no domingo. Diminui bastante essa, vamos dizer, essa valorização dos aspectos femininos no sentido geral, tá? Bom, no domingo, então, ninguém vai se salvar muito, mas quem tem o domingo pior um pouquinho, especialmente quem tem o ascendente nos últimos graus do signo de Peixes, de Gêmeos, de Virgem, de Sagitário, a Lua também, nestes últimos graus aqui desses signos, acaba recebendo uma influência de aspecto desafiador. Para os outros signos, talvez não seja sentido uma influência tão ruim, tão pesada, tá? Mas como também o domingo não tem outros aspectos mais importantes e benéficos, para os outros signos acaba ficando um pouco mais ameno, né? Agora, no dia 3, na segunda-feira, a Lua já está transitando no signo de Câncer, e que é um signo que ela rege, então o campo emocional bem elevado, a tendência da gente lidar com a expressão das emoções, do acolhimento, do carinho, do cuidado, um pouco mais intensas. O fato é que mesmo a Lua muito bem colocada, ela vai formar um aspecto de tensão com o Sol, que é o momento quando se forma a fase crescente da Lua, né? Uma quadratura entre a Lua e o Sol. E à noite ela vai formar um aspecto benéfico com o Marte em Touro. Então, assim, uma boa parte do dia a gente tem
um clima assim no campo emocional, no instintivo, na nossa expressão do cotidiano mesmo, um pouquinho difícil de expressar as vontades de uma maneira mais profunda, né? O Sol representa a nossa intelectualidade, a nossa vontade interior, só que a Lua, ela representa a nosso potencial de expressão instintiva. Então isso não casa muito bem quando eles estão em aspectos desafiadores, né? E aí a tendência é precisar ajustar alguns pontos na expressão, ou se frustra também com algum tipo de falta, né, de compreensão de algum posicionamento de algumas outras pessoas, ou seja, não fica muito clara a postura do outro para você em um certo sentido, tá? Então é uma segunda-feira que, pelo menos uma boa parte do dia, ela vai puxar um pouquinho mais para essa questão, para a necessidade da introspecção, para lidar muito bem assim de uma maneira mais clara entre as emoções, né, o instinto e a ação propriamente dita, tá? E à noite, como eu falei para vocês, ela vai formar um aspecto benéfico com o Marte, que está passando pelo signo de Touro. Então, assim, já é um aspecto um pouco mais produtivo. Mesmo não sendo muito ágil, ele é bastante acolhedor, há a tendência a diminuir bastante as atitudes arriscadas, e a tendência natural de você querer proteger as coisas, guardar, economizar, cuidar, né? Então, a noite, ela é mais benéfica, vamos dizer, para quem tem o ascendente ou a lua posicionada no signo de Touro, no signo de Virgem, no signo de Capricórnio, e uma boa parte do dia ali tá tudo tenso, mas especialmente para quem tem o ascendente ou a lua no início de Câncer, Libra, Capricórnio ou Áries, sente um pouquinho mais, então muda muito ao longo do dia a influência. Amanhã, por exemplo, na parte da manhã, o signo de Câncer e Capricórnio pega uma influência não muito boa, mas durante a noite, quando se formar esse aspecto benéfico entre a Lua e Marte, já muda totalmente o quadro e já pega um pouco de uma influência mais positiva, tá? Na terça-feira, no dia 4 de abril, a Vênus está passando em um grau crítico, no movimento retrógrado, como eu falei para vocês, exaltada, e ela vai formar um bom aspecto com a Lua. Então, este bom aspecto, ele minimiza de uma maneira muito sutil esta influência, esse momento mais negativo aqui da Vênus, tá? E depois ela vai formar um aspecto desafiador com o Júpiter, né? Olha, eu falei para vocês que o clima da semana não tá muito bom, né? Então, ela vai formar uma quadratura com o Júpiter, que está no movimento retrógrado no signo de Libra. E essa quadratura de Lua e Júpiter, principalmente porque a Lua estará em Câncer e o Júpiter em Libra, eles são signos muito de relacionamentos, de contato com pessoas, dessa necessidade da inter-relação. E isso fica muito acentuado, às vezes, naquele sentido de ter que abrir espaço para o outro se expressar, ou essa disputa entre o que eu mostro meu e o que eu espero do outro. Em muitos momentos você deixando algumas coisas suas para dar atenção para o outro, e em muitos momentos querendo puxar a atenção do outro a todo custo. Então eu acho que um dos desafios aqui é não se fechar muito na conchinha, né? Porque essa quadratura, ela pode fazer a pessoa ficar a puxar para uma interiorização, mas no fundo ela querendo puxar a atenção do outro, querendo ter a atenção do outro. Não podemos esquecer que o Júpiter é um dos planetas que representa a questão de prosperidade, e a Lua rege todo o nosso dia a dia, né? Todo o nosso cotidiano. Então, para a questão que envolve dinheiro, investimentos ou alto risco, já eu recomendaria deixar para um pouquinho depois. Agora não é um bom momento. Então, qualquer atitude, não só de finanças nem de sentimentos, mas do dia a dia, qualquer decisão importante, ela necessita de adiamento, tá bom? Bom, então aí a gente tem o que? Na terça-feira é menos ruim, vamos dizer, para Peixes, Escorpião e Câncer, e não é tão bom, tão amistoso para Áries, Libra e Capricórnio, por causa dessa influência mais tensa entre a Lua e o Júpiter, ok? Bom, aí nós temos a quarta-feira, dia 5 de abril, a Lua já transitando em Leão, aí ela vai formar um bom aspecto com o Sol. Então, já tira
Esse lado mais tenso de ter que controlar emoções e vontade, né? A emoção e o intelecto. E aí na quarta-feira também o Saturno já começa a se preparar para entrar no movimento retrógrado. Então ele entra numa fase que nós chamamos estacionária, tá? E em Sagitário, então ele não se movimenta nem para frente nem para trás. Isso significa que se ele forma alguns aspectos, olha, ele está passando neste momento em 27 graus de Sagitário. Então ele vai estacionar exatamente neste ponto. Isso significa que se você tiver algum planeta, a Lua, o Sol ou o próprio ascendente meio do céu formando um aspecto em 27 graus, né, formando um aspecto tenso com o Saturno em Sagitário, pode ter uma quarta-feira assim um pouco emperrada mesmo, das coisas não irem para frente, que precisa às vezes de muito esforço para conseguir realizar, e não só com as coisas do dia a dia, mas às vezes com as situações mais delicadas mesmo, às vezes dificuldades dentro dos relacionamentos, dificuldades na questão profissional, que fica bem emperrada, tá? Então, para a quarta-feira ela tem esse ponto aqui bem ruim. Mesmo ela formando, a Lua formando um aspecto benéfico com o Sol, é muito rápido, porque a Lua se movimenta muito rápido. Então, a tendência é que a quarta-feira ela seja lenta, propensa às vezes a trazer algumas coisas em termos de obrigações que nós precisamos fazer e tem que fazer às vezes naquele dia, ou também de encontrar muito empecilho para fazer as coisas fluírem. Então é bem ruim, especialmente para peixes, virgem, para Sagitário, para Gêmeos também. E como eu falei para você, ele está estacionário, Saturno, em 27 graus de Sagitário. Então precisa conhecer o mapa individual para vocês verem se esses pontos que eu mencionei formam aspectos desafiadores. Então, em torno de 27 graus de peixes, em torno de 27 graus de virgem, de gêmeos, né? Ou no próprio Sagitário, porque vai fazer uma conjunção. E então são signos que vão sentir um pouquinho mais, tá? Na quinta-feira, no dia 6, a Lua ainda estará no signo de Leão e ela vai formar um aspecto desafiador com Marte em Touro. É bem resistente essa quinta-feira, gente. Principalmente nesse momento em que a Lua vai formar a quadratura com Marte, mas todo dia, toda a quinta-feira é assim. Mexe muito com a resistência, porque nós estamos falando de uma Lua em Leão que é altamente emotiva, né? É um dos posicionamentos que expressa a emoção com um pouco de força, né? Excessiva, de necessidade de controle. E o Marte em Touro, que representa uma ação muito plantada, né? Muito concentrada. Então, a possibilidade de termos uma quinta-feira muito resistente é alta, tá? Então, especialmente para quem tem o ascendente ou a lua no signo de touro, no signo de leão, escorpião e aquário, que são signos que nós chamamos de signos fixos, tende a sentir mais fortemente essa resistência. Então é importante que vocês fiquem vigilantes também do comportamento, porque nem sempre essas dificuldades elas vêm de fora. Muitas vezes elas são dificuldades interiores mesmo, a resistência entre enxergar um ponto de vista diferente, ter que abrir mão, né, do seu ponto de vista, ou a dificuldade em ter que ir em busca de alguma coisa, usar um caminho alternativo, pode ser bem difícil, porque é uma energia muito fixa, tá? Uma influência muito fixa. Bom, e aí na quinta-feira o que vai acontecer? A Lua vai formar um aspecto com o Saturno benéfico, só que é só à noite. Então nós temos uma quinta toda emperrada, como eu falei para vocês, com a Lua em aspecto tenso com Marte. À noite, quem tem o Sol, o ascendente ou a Lua nos signos de fogo tende a sentir um pouquinho mais de leveza, tá? Especialmente nos últimos graus de Áries, nos últimos graus que eu digo, em torno do 27, tá? De Áries, de Leão, do signo de Sagitário, vai ter uma minimizada aqui na dificuldade, tá? O elemento fogo, ele impulsiona, né, para fora, entusiasma, motivação. Então, com essa influência positiva entre a Lua e o Saturno, diminui um pouco da resistência.
Na sexta-feira, no dia 7 de abril, a Lua já estará passando pelo signo de Virgem. Ela vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio, que já está em Touro também. E embora os dois sejam planetas astros, né, que se movimentam muito rápido, essa influência vai ser uma influência passageira, ela ainda é muito benéfica de uma maneira positiva agora para se buscar a solidez. É bastante produtiva, então assim, prática também, então a visão prática para as coisas do dia a dia se acentua, então pode ser um dia assim que vocês tenham resultados palpáveis para as coisas que precisam ser feitas. A Lua e o Mercúrio não vão dizer em aspecto, né? Não vão dizer respeito a eventos muito grandes, mas realmente as coisas cotidianas que tendem a desemperrar um pouquinho. Flui muito bem, um dia bastante produtivo, tá? O Sol vai formar uma oposição com Júpiter, tá vendo? Outro aspecto de tensão importante, tá? O Sol está em Áries, o Júpiter em Libra, retrógrado, e o Sol vai formar um aspecto desafiador com o Júpiter. E bem mais forte na sexta-feira, depois ele vai dissolvendo, a energia vai se afastando do aspecto, né? O fato é que na sexta-feira também é o dia exato em que o Saturno entra no movimento retrógrado. Então a sexta-feira ela tende a ser assim bem cedinho, um pouco mais fácil para os signos de terra, especialmente Touro, Virgem e Capricórnio, mas no decorrer ao longo da sexta-feira vai ganhando um clima de oposição mesmo, de dificuldade, de ter que fazer uma coisa e de repente surge um imprevisto que você tem que corrigir, ou de não ter olhado para todos os detalhes e ter que consertar alguma coisa, voltar para consertar. É bem possível que nesse momento algumas questões que não foram resolvidas quando deveriam, especialmente na casa do mapa onde você tem o signo de Sagitário ali em 27 graus, tá? 27 graus de Sagitário. Olha no teu mapa individual em qual casa cai esta influência. Se você não sabe as casas, como eu sempre falo, olha aqui em cima nesse link, que é o do curso que eu fiz, né, de astrologia, da aula específica onde eu falo sobre as casas, tá? É nesse setor da tua vida que você tende a encontrar algumas dificuldades estruturais. Então, é bem possível que questões lá que tinham que ser feitas e não fizeram, tinham que ser resolvidas, não foram resolvidas. Coisas que você está arrastando, né, puxando lá no ombro, elas vão pegar um pouquinho mais pesado, tá? Não é um bom dia de jeito nenhum para começar nada importante, porque é bem provável que as coisas comecem a dar muito errado, emperra, não flui, coisas, por exemplo, que precisam de atingir muitas pessoas, que precisam de uma influência maior, né, elas vão ficar bastante limitadas, tá? Então, tem que segurar a atitude aqui na sexta-feira. No sábado, continua ruim, não achem que vai melhorar. A Lua vai formar uma oposição a Vênus à noite, né? Na parte da noite do sábado, ela também vai formar uma quadratura com Saturno que influencia durante todo o dia. E também a Vênus vai estar no aspecto exato de quadratura com Saturno em 27 graus. Todo dia também. Lembra que eu falei para vocês no início que a Vênus está em Peixes exaltada, mas está em aspecto tenso com Saturno? Então, no sábado, ela chega à quadratura exata. E, bom, uma quadratura exata entre Vênus e o Saturno no movimento direto já é pesada, porque restringe questão financeira, limita bem, traz empecilhos estruturais para ter que resolver, fecha a possibilidade de ganhos muito, fecha bastante. Na questão dos desejos também, limita bastante o atendimento dos desejos na vida amorosa, em todos os níveis de desejos, tá? Limita bem. Agora, imagine os dois no movimento retrógrado, ou seja, é bem possível que vocês tenham que lidar assim com um certo exagero do campo afetivo, das faltas, na questão financeira também uma observação mais acentuada daquilo que falta, sabe? Em vez da gente colocar atenção naquilo que tem que estar fluindo, há uma tendência natural a falta se fazer muito presente, né? Ou seja, a falta ser muito marcante. Então, é possível que vocês tenham um sábado assim para lidar com questões internas um pouco profundas, enraizadas. Então, assim, aquelas dores, às vezes, lá do passado, que você achava que já tinha superado, elas podem incomodar de novo, tá? E como eu disse para vocês, esse sentido de
ter que se esforçar para resolver uma coisa, ter que se esforçar para esquecer alguma coisa ou para ir adiante, muito forte. E não é também de jeito nenhum um dia para investir nada de risco em termos de dinheiro e nem para atitudes importantes serem tomadas também, porque é bem possível que elas sejam definidas em torno da sensação da falta, tá? Bom, o emocional, o afetivo, o olhar artístico, o olhar da beleza, o olhar da estética ficam altamente comprometidos nessa quadratura entre Vênus e Saturno. Então a tendência é a gente olhar para o mundo com um pouquinho menos de brilho e de cor, tá? E infelizmente, é lógico, gente, que não é todo mundo que recebe essa influência, vamos dizer, de uma maneira tão tensa, porque cada um de nós tem um mapa específico, né? Então, em alguns momentos, essas influências não vão formar aspectos desafiadores com o seu mapa de nascimento, mas se formarem, então é essa possibilidade, tá bom? Bom, e depois, assim, no sábado também, a gente tem no início da noite a Lua formando um bom aspecto com o Marte. A Lua vai estar passando pelo signo de Virgem e o Marte em Touro, né? Então esse aspecto ele acaba sendo muito bacana para quem tem o ascendente ou a Lua especificamente nos signos de terra, tá? Ali, meados ali dos signos de terra. Esta é a influência mais benéfica que nós vamos ter assim desse sábado e pega legal então para vocês que têm então esses pontos ali em terra. Bom, então é isso, pessoal. Essa semana é bem chata mesmo, né? Esses eventos todos acontecendo bem chatos. Mas eu falei disso quando eu fiz as previsões anuais dos signos, né? Que o mês de abril ia ser a primeira quinzena de abril um pouquinho complicada. Muitos planetas em movimento retrógrado. Nós vamos ter o Mercúrio também logo mais. Então, nós vamos ter um padrão ali no céu de muitos planetas no movimento retrógrado ao mesmo tempo. Já era uma coisa que vocês já estavam preparados, vamos dizer, nessa influência, tá? E vamos fazer a nossa parte, então, para passar essa influência não ser muito pesada para cada um de nós, ok? Bom, como eu tinha mencionado, então, até mais ou menos o dia 15 de abril é um pouquinho mais tenso, um período mais tenso do ano. Depois a influência já começa a amenizar um pouquinho, tá bom? Então eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijão, pessoal!